do Central HQs, mais um vídeo para vocês, um vídeo um tanto diferente. Eu não sou acostumado de falar sobre filmes no canal, só a não ser que sejam filmes baseados em quadrinhos. Eu resolvi fazer um top 10 do que eu considero as melhores adaptações de histórias em quadrinhos para o cinema. O ponto é o seguinte, eu não estou me referindo a super-heróis, eu não estou restrito a super-heróis, eu estou falando de adaptações de quadrinhos como um todo, envolvendo todo tipo de quadrinho, adaptado para as telonas. Quem sabe mais pra frente eu faço um vídeo exclusivo de super-heróis, ali, independente da editora, mas mais voltado para os super-heróis. Então esse vídeo aqui, o top 10, eu vou falar sobre adaptações dos quadrinhos para as HQs e não somente de super-heróis. Antes disso, eu vou indicar um canal para vocês, que é um canal sensacional, é o Treeview. O Léo Xavier falou, cara, você vai falar certo essa porra pra mim aí, você vai falar que é Treeview, é Treeview, do Léo Xavier, é sensacional o canal dele, eu sempre, de vez em quando, de vez em quando eu posto algumas resenhas de filmes que ele faz ali na página do Central HQs. Cara, é de qualidade, eu não conheço, sem brincadeira, eu não conheço nenhum canal do YouTube sobre filmes que tem a qualidade dele. Cara, vocês podem comprovar isso daí, tá na descrição, vocês podem acessar, vocês deem uma olhada nos vídeos, se vocês curtirem, se inscrevam, porque é realmente um trabalho primoroso dele, é interessante de você ver, mesmo um filme que você fala, cara, esse filme nem ia ver, mas só de você ver os comentários que ele faz, os comentários divertidos, o cara é muito criativo, Léo Xavier, uma criatividade nota 10, e eu acho que vale muito a pena curtir o canal dele para quem gosta de cinema, porque ele está fazendo um trabalho primoroso na área de cinema no YouTube. Não, sem brincadeira, eu repito para vocês, não tem canal do YouTube sobre cinema que pare ao que o Léo Xavier vem fazendo, nem do estilo dele. Então galera, vamos começar com o top 10. Em 10º lugar eu coloquei Sin City, sim, a obra do Frank Miller adaptada para a telona. O filme foi produzido em 2005, e ele é construído ao redor de basicamente 3 histórias, que essas histórias elas vão se entrelaçar. Cada uma é uma história, de certa forma, um pouco curta, e depois elas chegam no final e se entrelaçam. Quais histórias constam no filme? Cidade do Pecado, a Grande Matança e o Assassino Amarelo. O nome está ali como Aquele Bastardo Amarelo, mas basicamente aqui no Brasil foi traduzido como o Assassino Amarelo. Eu acho essa história sensacional, o estilo de filmagem dela é totalmente diferente do que a gente está acostumado dentro do cinema. Os personagens são muito bem trabalhados e ela é extremamente fiel às HQs. Então, por isso, eu coloco em 10º lugar Sin City como uma das melhores adaptações já feitas dos quadrinhos para o cinema. Em 9º lugar, Azul é a Cor Mais Quente, aí foi lançado em 2013, inclusive ganhou alguns prêmios e tudo mais. É a história da Adele, uma garota de 15 anos, que ela se descobre um pouco em dúvida com relação à sexualidade dela quando ela conhece a Emma. E elas acabam tendo um relacionamento, e daí tem todo um envolvimento familiar, uma relação de preconceito, uma relação de felicidade e um final um pouco dramático. A HQ ela é sensacional, o filme ele é bem fiel ao HQ, tem algumas coisas um pouco diferentes, mas basicamente a ideia central da HQ foi realmente transmitida para a telona. Então, em 9º lugar, Azul é a Cor Mais Quente. Em 8º lugar, Estrada para a Perdição. Foi lançado esse filme em 2002. É um filme que retrata a época americana da Depressão, mais ou menos em 1931, e a gente tem como personagem principal o Michael Sullivan, e que ele é um zeloso pai de família, ele vive um certo conflito pessoal e moral. Por quê? Porque apesar de ser um grande pai de família, ser uma pessoa muito bondosa e tudo mais, ele é um assassino de aluguel. E o filho dele acaba se escondendo dentro do carro e presencia um assassinato com o pai dele envolvido, de um criminoso. E aí que começa todo o pepino, porque a galera descobre que o filho do Michael Sullivan viu o assassinato e falam, cara, ele foi uma testemunha, a gente tem que dar um fim. Então como é que o Sullivan, não, é meu filho, pai, eu vou conversar com ele, vocês ficam tranquilos e tudo mais. O problema que o Michael Sullivan ele foi, entre aspas, o filho adotivo do chefão para qual ele trabalha, um irlandês malvadão. E o filho legítimo dele
ele simplesmente é um pouco paranoico e psicopata. Então ele não vai deixar isso quieto, ele não vai simplesmente acreditar nas palavras do Mike Sullivan de falar, meu filho viu, vai ficar quieto, tudo bem. Aí é que começa realmente a história se desenvolver. O filme eu considero até um pouco melhor que o quadrinho, eu acho que teve um desenvolvimento melhor dos personagens, mas de qualquer forma, ainda que o quadrinho seja bom, o filme, eu na minha opinião, conseguiu superar o próprio quadrinho. Então por isso ele fica na 8ª posição. Tom Hanks, que faz esse filme, é o personagem central. Vale a pena ver esse filme, ele está em 8º lugar na minha lista. Em 7º lugar eu coloco 300, sim, os 300 espartanos comandados pelo rei Leônidas, que vão combater a invasão do rei Xerxes. Esse filme foi lançado em 2007, também tem uma filmagem bem diferente, totalmente fiel às HQs, muito passo a passo às HQs, você inclusive consegue ver alguns painéis da HQ, que é desenhada pelo Frank Miller, que é uma obra maravilhosa, você consegue ver no filme. É sensacional essa história, muito, muito bem desenvolvida. Tem alguns outros personagens, alguns monstros, aquele mamute todo desengonçadão, caminhando, e monstruoso. Tem algumas coisas um pouco diferentes, mas basicamente o sentido da HQ, eu diria que 90% ele é super fiel às HQs e a história é de extrema qualidade e o filme é muito bom e muito divertido também. Então em 7º lugar fica 300. Em 6º lugar eu coloco o Watchmen. O Watchmen, que foi filmado e entrou em cartaz em 2009, que trata a história de uma lei, a Lei Kinney, que proibiu as atividades de mascarados ao combate ao crime. A história se passa por volta de 1977, e nessa época está tendo um conflito muito grande da Guerra Fria entre a União Soviética, a extinta União Soviética, hoje Rússia, com os Estados Unidos. Então tem essa tensão nuclear, porque cada uma dessas potências militares que lideram blocos diferentes, elas estão em roda de colisão, e uma pode atacar a outra. E aí que surge uma ideia de um dos personagens de tentar acabar com essa guerra aí. E aí é que começa todo o pepino, porque um dos mascarados, ou dos ex-mascarados, o comediante, ele acaba sendo assassinado. E o Rorschach, ele entra na história investigando esse crime e outros crimes que ele considera como um assassino de mascarados. Então toda a trama se desenvolve, um quadrinho consideravelmente fiel, ela é obviamente um quadrinho espetacular, genial, tudo de bom que você possa imaginar. Só que ele teve que ser transpassado para a telona e teve que ter muito corte, né? Não tem como você produzir o filme exatamente igual ao HQ, porque teria que ser um filme de 5, 6 horas para você pegar todos os elementos das HQs. Mas eu acho que ele conseguiu enxugar bem, o diretor conseguiu fazer uma trama bacana, bem fiel às HQs, apesar do final ser diferente, mas o final ele é diferente, mas ele respeita. Como eu posso dizer, ele mudou, mas o sentido do final é o mesmo. O sentido do final é o mesmo, mas a trama do final mudou. Mas mesmo assim é uma série sensacional, uma trilha sonora espetacular desse filme. Eu acho um filmaço de quadrinhos para telona. Então ele fica em 6º lugar, Watchmen. Em 5º lugar, Capitão América 2. Cara, que filme sensacional. Ficou bem no sentido de Cavaleiro das Trevas, assim, do Batman. Um filme mais adulto, um filme mais sério, com uma articulação política e de guerra por trás, uma história bem inteligente, não é simplesmente um filme pipoca, vamos dizer assim, aquele filme que você vai lá e você quer descontrair. Ele é um filme também nesse sentido, mas ele tem uma trama mais inteligente por trás, que exige um pouco mais do espectador, para você ficar atento. A gente tem a introdução do Soldado Invernal dentro da história, o Falcão também. Cara, sensacional esse filme do Capitão América aí, que estreou, estava em cartaz em 2013, sensacional. Em 4º lugar eu coloco o filme dos Vingadores. Cara, eu me diverti demais com esse filme, eu acho que todos os personagens foram muito bem explorados. Foi o primeiro filme que juntou realmente uma galeria de heróis, com filmes independentes, no caso, Homem de Ferro teve filme, o Hulk teve filme, Capitão América teve filme, Thor teve filme. Vamos reunir essa galera e fazer esse filme fuderoso que foi o filme dos Vingadores. Obviamente tem alguns seus erros, tem alguns exageros, mas é um filme que diverte, é um filme totalmente pipoca, mas diversão pura, mas uma diversão de qualidade. Eu sou suspeito para falar, a participação do Hulk foi sensacional. Esse filme entrou em cartaz em 2012,
eu acho que ele merece o quarto lugar dessa minha lista aqui. A participação do Loki sensacional também. Ah, cara, filme muito foda, filme muito foda. Em terceiro lugar, galera, eu coloco V de Vingança do Alan Moore, que foi muito bem reproduzido no cinema, um filme que estreou em 2006. A gente tem uma Inglaterra futurista que vive sob um regime totalitário, e nessa Inglaterra a gente tem a Eve, acho que é esse o nome dela, né? A pronúncia correta pelo menos. E ela é salva numa situação de vida ou morte ali por um vigilante mascarado, que ninguém sabe quem que é, a única coisa que se sabe é que o nome dele é codinome V. Ele se chama simplesmente de V. E ele é um cara um pouco contraditório, porque ele é um mestre na arte de combate, de destruição, mas ao mesmo tempo é um cara romântico, um cara culto, um cara inteligente, um cara calmo. É muito interessante essa dualidade do próprio personagem. Então ele está cometendo alguns atos terroristas exatamente para acabar com esse regime totalitário. Ele começa a expor esse governo mesquinho, egocêntrico e que na verdade só está ferrando e botando na hora da população. E a Eve tem uma participação muito importante que ela descobre dentro do filme, dentro da série, né, e do filme também, por que não? E essa relação é muito interessante do V com ela. E o que ele faz com ela também no filme é muito bacana. Teve uma mudança no final que eu acho que talvez comprometa alguns fãs mais fervorosos da HQ, mas ainda assim eu acho que ficou um filme bem legal, um filme esteticamente bem interessante, assim, fiel ao estilo dos personagens e à trama como um todo. Então, em terceiro lugar, fica V de Vingança. Em segundo lugar, não podia deixar de ser Batman, o Cavaleiro das Trevas. Cara, filme que estreou em 2008, com a participação fenomenal como ator coadjuvante do Heath Ledger, que ganhou o Oscar, inclusive, por esse filme. Um Coringa fenomenal, cara. Genial o Coringa dele. Eu sei que o Coringa do Jack Nicholson, eu sou muito fã dele, é um Coringa diferente, é outro tipo de pegada, mas nada supera o Coringa do Heath Ledger. É sensacional o personagem. Ele se apresenta como simplesmente um agente do caos, né? Ele não importa de onde ele veio, o que ele faz, qual é a origem dele, não importa isso. Importa simplesmente que ele existe, que ele está ali para tocar o terror. E além dele, a gente tem ainda a participação do Duas Caras. Cara, é um filme realmente adulto, centrado, eu diria que é um filme sério, poucas pitadas de humor, e é um filme realmente genial, cara. É uma adaptação fenomenal dos quadrinhos para o cinema. Foi um filme que eu acho que eu não vi ninguém falar mal, acho que é meio impossível falar mal desse filme. Todos os personagens foram muito bem explorados. Então, galerinha, Batman, o Cavaleiro das Trevas, fica com a segunda posição. Em primeiro lugar, aí você vai falar, cara, quem que você colocou em primeiro lugar? Foi Guardiões da Galáxia? Não, Guardiões da Galáxia eu ainda não vi. Quando eu tô gravando esse vídeo, eu não vi Guardiões da Galáxia, ainda vai estrear. Eu coloco Old Boy. Sim, essa série que está sendo publicada pela Nova Sampa, que foram publicados até agora 5 volumes, são 8 volumes no total, eles foram adaptados para a telona. E cara, que filme! Eu não vi ainda, não li toda a série, porque foi publicado somente 5 volumes, faltam 3, mas até onde eu li, o filme é simplesmente sensacional, genial, e supera, até onde eu estou lendo, de longe a HQ, que a HQ é boa, mas supera de longe a HQ para você ver a qualidade. Esse filme ganhou o prêmio de Cannes, é um filme coreano, cara, é genial esse filme, genial. Eu considero um dos melhores filmes que eu já vi na vida. E olha que eu vi filme pra caralho, eu até vou comentar depois, fazer outros comentários aqui, a hora que eu acabar esse top 10, para vocês entenderem aonde eu quero chegar com essa parte de filmes, com esse vídeo. Esse filme estreou em 2003 e a gente tem um personagem, que eu vou ler aqui o nome dele, que é Odaisu. Ele, cara, é um homem comum, ele é bem casado, ele tem uma filha ali de 3 anos de idade, até que ele é levado para a delegacia por ele estar alcoolizado. O amigo dele vai tirar ele, né, da delegacia, e de repente o Odaisu, ele está falando no telefone, esse amigo dele está falando com a mulher dele no telefone, um orelhão, e o Odaisu tá ali, todo bêbado, mauzão e tal, de repente o Odaisu some. E cadê ele, cara? O amigo dele olha para trás e fala, cadê? O Odaisu sumiu. E daí começa toda uma trama, quando o Odaisu acorda dentro de um quarto, e ele é um quarto de hotel, mas não é um quarto de hotel típico, é um quarto de hotel bem diferente, e o Odaisu tá ali, de repente ele acorda e fala, cara, o que eu tô fazendo aqui? Eu tô preso, eu quero sair daqui. E ninguém responde as perguntas dele, nada. E ele fica simplesmente 15 anos preso. 15 anos preso.
Exatamente isso que vocês estão ouvindo. E ele não sabe por quê. Então ali ele tem uma televisão, ele faz as necessidades dele, tudo dentro desse quarto, ele não pode sair, não pode ver a luz do sol, ele fica simplesmente recebendo comida por debaixo da porta. Às vezes o pessoal precisa fazer uma higiene pessoal nele, cortar cabelo, barba e tal. O pessoal joga um gás do sono, ele apaga, a galera vai lá, faz o que tem que fazer, deixam ele lá dentro de novo. Aí o que acontece nesse filme? O Odaisu é simplesmente, do nada, ele é solto. Ele é solto, ele acorda, sai assim, o que está acontecendo? Ele está com o celular e com o dinheiro na carteira e ele recebe uma ligação. Fala o seguinte, agora você precisa descobrir quem fez isso com você e por que fez isso com você. E a trama é simplesmente genial, espetacular. Os personagens centrais do filme são muito bem trabalhados. Com relação à HQ, teve bastante modificações. Eu vou fazer um review da HQ quando terminar a série, fazer aquele review de séries finalizadas. Mas de qualquer forma, os personagens ali têm atuações impressionantes, cara. Tanto o Odaisu como o vilão da história que empreendeu ele, como a menina que ele acaba se envolvendo. O final, ele é inteligentíssimo. A trama ela vai se fechando, ela se amarra e pum, aí chega no final você faz assim, cara, esse final é absurdo, inteligente demais, mas ao mesmo tempo doentio. É um final doentio, sabe? Uma coisa que você fala, meu, não acredito nisso daí. A filmagem como um todo é um espetáculo. Caras, vejam esse filme chamado Old Boy. Eu considero a melhor adaptação, um dos melhores filmes. Ele ganhou o Festival de Cannes. Ele é sensacional. Então, galerinha, fica aqui o meu top 10 das melhores adaptações de quadrinhos para o cinema. Eu queria um feedback de vocês aí, não só com relação a essa lista, mas eu estou pensando em fazer também um vídeo sobre filmes, mas não são reviews. Não vai ser uma coisa elaborada e tão trabalhada quanto o review do Léo Xavier. Não vai ser nesse sentido. Eu vou fazer dicas de filmes, breves comentários sobre filmes. Eu vou falar, ó galera, eu estou indicando esse filme, vou indicar esse. E são filmes diferentes do que a gente está acostumado de Hollywood. São filmes bons de outros países, inclusive do Afeganistão, do Irã, da Dinamarca, filmes espanhóis, argentinos. Eu vou fazer algumas dicas. Se vocês curtirem esse vídeo e me dá um feedback aí falando, Fernando, eu gostaria de ver algumas dicas suas sobre alguns filmes diferentes que você tenha visto e que você queira indicar. Porque é assim, galera, quando você vê um filme bom, você fala, putz, cara, eu tenho que indicar pra alguém, não posso ficar comigo só, eu tenho que transmitir esse filme para mais pessoas. E tem vários filmes que eu já fiz uma listagem bacana, e se vocês curtirem bastante esse vídeo, tiver bastante views, e vocês também deram um feedback bacana, falando, eu gostaria de ver assim, aí eu começo a fazer alguns vídeos sobre cinema, mas é bem restrito, o canal continua sendo de reviews de HQs e tudo mais, mas ele vai ficar um pouco com um pontinho ali também no cinema para eu dar algumas dicas para vocês. Então, galerinha, é isso daí. Por favor, comentem, curtam e compartilhem os vídeos. E, inclusive, coloca o top 10 de vocês aí. Coloca o top 10 de vocês das melhores adaptações. E eu vou fazer depois uma exclusiva de heróis. Eu vou fazer uma para o pessoal falar, mas pô, cadê Superman, cadê o Homem de Ferro e tudo mais? Eu coloco nesse outro top 10 exclusivo de super-heróis. Um abraço para vocês, galera, espero que tenham curtido o vídeo e até mais.